Oi, gente, eu sou Tatiana Roque e hoje a gente vai continuar falando de populismo sobre um livro chamado Eu, o Povo, da Nádia Urbinati, que vai ser apresentado pelo professor Daniel Pérez, da Universidade Federal da Bahia. Ela abre duas frentes de polêmica. A primeira, a mais evidente, é a recusa dela em ver no populismo necessariamente o colapso ou o fim da democracia. Sem dúvida, e isso ela deixa muito claro, o populismo é uma ameaça, é um perigo, mas um governo populista ainda é um governo que se apresenta nos marcos de uma democracia desfigurada, uma democracia cheia de problemas, mas, na verdade, o populismo é uma tentativa de respostas a problemas que são postos pela própria democracia e que lança a mão de figuras que são também da tradição democrática, como o povo, como a vontade soberana do povo. Esse é o primeiro ponto que eu acho importante. Isso não significa, evidentemente, você pode ter um governo autoritário ainda num regime democrático. Uma outra frente de polêmica que ela abre é justamente com os populistas de esquerda, aqueles que justamente apostam em uma solução populista para o populismo. E aqui ela está pensando claramente na Chantal Mouffe e no Ernesto Laclau. Tá? Ela faz uma série de críticas. A mais importante é que, querendo ou não, um governo populista, seja de direita, seja de esquerda, reduz a política unicamente à dimensão da vontade. Justamente o que o trabalho da Nádia vem mostrando e mostrando muito bem, de modo muito convincente, é que para a gente compreender a democracia e para a gente compreender, na verdade, a política, a gente precisa pensá-la a partir de dois registros. O registro da vontade, ou, se você quiser, da decisão política, mas também do registro do juízo político, ou seja, da crítica à própria decisão que foi tomada. Quer dizer, é justamente essa separação entre vontade e juízo que faz da democracia um regime, digamos assim, aberto, em que decisões são tomadas, mas elas são imediatamente criticadas, em que a vitória de uma maioria não silencia uma minoria. Na verdade, uma derrota da vontade não significa um silenciamento do juízo. É justamente o que ela vai apontar, diz, olha, mesmo populistas de esquerda, eles vão simplesmente ter uma noção do político como sendo vontade, o exercício da vontade, um caráter, portanto, excessivamente decisionista. Não se trata de negar essa dimensão da política, claro que ela é fundamental, mas ela chama a atenção para a necessidade desse equilíbrio entre esses dois poderes, que ela chama de diarquia, o poder da vontade e o poder do julgamento, do pensamento, da crítica, de rever projetos, que ela aqui retoma, na verdade, um modelo de democracia que ela já vinha apresentando em Democracia Desfigurada, que é a democracia de auditório, onde você tem, na verdade, os cidadãos como se estivessem num auditório em que você tem um líder que está no centro da cena e o auditório reage apenas por aclamação. Então, por exemplo, a eleição seria esse momento de aclamação, em que o líder tão somente confirma aquela sua vontade, mas que não há efetivamente nenhuma discussão, nenhum debate. Veja, se a gente for... O que é impressionante, na verdade, não nesse, mas de todos esses livros que têm sido publicados recentemente por
sobre o populismo é que a gente fica vendo as coisas passarem das páginas para a vida, enfim, e dá uma certa angústia. Digo, meu Deus, se estava tudo tão bem compreendido aqui, como é que a gente entrou nessa barra funda? Então é como se o populismo para ela fosse, né, essa democracia de auditório levada ao extremo, com a retórica de devolver o poder ao povo. O que o líder populista faz é subtrair do povo todo o poder que ele poderia, que é, em última instância, né, o poder de julgar, de estar constantemente exigindo respostas, cobrando. Bolsonaro é populista? Você disse que muitas vezes o populismo pode surgir de dentro da democracia. Parece ser o caso do que está acontecendo no Brasil. Queria que você falasse um pouco disso. É um líder populista, autoritário, que é um líder que tem, sem dúvida alguma, traços fascistas. O governo não é fascista porque a gente ainda tem instituições democráticas que servem como contraponto. Vários elementos nos ajudam a compreender como é que a gente chegou aqui. Um deles me parece ser uma distância que vinha se acentuando entre a população e o sistema político, entre a sociedade e o sistema político, como se o sistema político ele tivesse adquirido uma autonomia e ele não mais respondesse ou não respondesse a contento, a anseios da sociedade. Em 2013, eu acho que pode ser entendido por essa lente. E aí o regime populista, justamente o governo populista, o líder populista, ele vem e justamente diz, olha, esse sistema que não mais lhe atende, eu estou aqui justamente para defender vocês, para falar por vocês. Então ele acaba ocupando esse espaço, como se a voz dele fosse então a voz de todos. Todos, bem entendido, os seus eleitores, que ele considera o líder populista e os seus eleitores aqueles cuja opinião, cuja voz é a voz correta. Você tem uma descrença geral no sistema partidário. Você não vê mais o sistema partidário como aquele instrumento de representação. E você tem também uma descrença na Constituição. Aí você tem um prato cheio para um líder populista que pretende justamente incorporar essa sociedade que está bastante dilacerada. Populismo é uma ideia muito conhecida na América Latina, né? A partir de governantes que fazem pequenas concessões ao povo e acabam com isso capturando, de certa forma, o povo. Eu queria que você relacionasse um pouco com isso, porque hoje se fala muito de populismo e o exemplo da América Latina me parece que coloca um caso que tem uma especificidade. Com relação à América Latina, eu acho que tem algumas coisas que são interessantes para a gente pensar. Eu acho que, em parte, a tradição populista na América Latina vem ainda dos movimentos de independência, como se o líder fosse aquela figura que dá unidade às diversas populações. No Brasil, isso não tanto, mas talvez em outros países da América Latina esse é um aspecto que esteja mais presente. Eu acho que no nosso caso o que ocorre é realmente essas lideranças que aparecem e rompem no sistema político e avançam uma pauta que é uma pauta ligada aos movimentos mais populares. E você falou desses dois aspectos da democracia, né? A vontade e o juízo. E no populismo, a vontade fica muito exacerbada, então a solução, de certa forma, seria dar mais importância à dimensão do juízo. Mas eu me pergunto se isso também não tem um aspecto um pouco iluminista. Será que esse juízo, para ser exercido, precisa do esclarecimento, o que acabaria gerando um privilégio epistêmico
né, daqueles que têm uma certa formação ou uma certa condição intelectual, eu tenho um pouco essa preocupação disso corresponder a um certo intelectualismo. Sim, essa questão da diarquia é super importante. Você tem razão em ressaltar um certo intelectualismo nessa dimensão do juízo. Mas veja, por juízo aí, ela não está de modo algum pensando no exercício da razão por um especialista. Na verdade, esse juízo ele está incorporado também nas instituições. Faz parte dessa dimensão juízo a imprensa, as diversas ferramentas de mídia, né? Hoje em dia, né, com todos os problemas que isso tem demonstrado, os próprios partidos políticos, eles participam do juízo, né, com seus programas partidários. Quando um partido político exerce no Congresso a oposição, criticando uma decisão do governo, esse momento de crítica dentro do parlamento que seja, é um momento relativo ao juízo. Então, na verdade, o juízo é essa dimensão no qual realmente as ideias circulam, as ideias são retrabalhadas, são refinadas. É evidente que isso é um ideal iluminista. Talvez o filósofo que melhor represente essa dupla dimensão é Kant. Acho que Hannah Arendt também, no século XX, também aposta bastante na importância do juízo para a política. Mas a gente não deve, de modo algum, confundir juízo com nenhum tipo de privilégio epistêmico. Muito pelo contrário. Qualquer cidadão, ele tem autoridade para exercer o seu juízo. Justamente o que o populismo faz é retirar essa autoridade. Por quê? Porque ele reduz a política a um momento de decisão apenas. No programa anterior, quem comentava o livro do Rosan Vallon chamou a atenção para uma fase de Bolsonaro, quer dizer, a Constituição sou eu. A Urbinati se refere a um líder populista, agora eu não me lembro quem, mas ele diz, né, eu, o povo, uma outra afirmação clássica na história da filosofia que é de Luís XIV, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Você tem aí 3 afirmações fortes da unidade. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal.